Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus vos sejam multiplicadas nesta manhã. Graças a Deus, estamos chegando ao 14º dia de leitura e exposição do livro de Gênesis. Hoje estamos diante dos capítulos 40, 41 e 42. E eu quero orar juntamente contigo nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, o Senhor é o nosso Pai Celestial, o Deus bendito que está no céu, é soberano, grande e santo, e ainda assim nos chama de filhos. O Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, e nós te agradecemos por isso nesta manhã. Agradecemos pela salvação da nossa alma. Agradecemos a Deus pelo perdão dos nossos pecados, pela purificação da palavra, porque pela palavra nós somos limpos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, o desejo e a bênção de ler a tua palavra e meditar na tua palavra. Nós temos certeza que isso nos alimenta, isso nos lava, isso nos purifica. Ó Senhor nosso, então nós te louvamos por essa grande oportunidade de termos a liberdade de guardar conosco um exemplar da tua palavra, a Bíblia Sagrada, Senhor, aonde o Senhor fala e expressa a sua vontade, através da tua palavra que o Senhor revela-te a si mesmo e através da tua palavra que o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus bendito para todo sempre, é através da tua palavra que ele foi revelado e nos mostrou a tua glória, porque ele é a expressa imagem da tua glória, Senhor. Nós te louvamos por essa maravilha, por estas grandes bênçãos com as quais o Senhor tem nos alcançado. Pedimos a Deus a tua bênção sobre a vida de cada participante do grupo, ó Pai, de exposição bíblica deste ano de 2024. Nós oramos, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre cada um dos irmãos, para que eles possam compreender aquilo que estão lendo. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro mor e o padeiro mor, ambos chefes, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Perguntou aos oficiais de Faraó: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus todas as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei. Então José disse: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na sua mão, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem.
Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fez para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida de que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe, reintegrou-o ao seu cargo e condenou o padeiro-chefe, mandando enforcá-lo. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Já vimos que quando José estava preso, Deus cuidou dele, pois de onde surgiu a honra para que para Perdão, irmãos, de onde surgiu a honra que ele tinha naquele local? Surgiu da graça e do favor de Deus. Portanto, Deus, antes de abrir a porta para a libertação do seu servo, entrou na própria prisão para sustentá-lo com sua força. Porém, uma graça muito maior Deus ainda iria dar a José. Ele não é apenas libertado da prisão, mas exaltado com o mais alto grau de honra. Mas por um tempo essa esperança foi rapidamente cortada, quando o mordomo não conseguiu falar uma palavra ao rei em nome de José. Portanto, parecia estar enterrado no esquecimento perpétuo, até que o Senhor novamente reavivou a luz que havia sido sufocada. Capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir. Sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias, e acordou. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada um tinha sonhado o seu próprio sonho. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó, que disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas em Deus. Ele dará resposta favorável a Faraó, que contou o sonho a José das vacas que subiam do Nilo, e como as magras sugavam as gordas. E logo após contou também o sonho das espigas. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só.
As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito, e pôr administradores sobre a terra, e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deveriam ajuntar toda a colheita dos bens ou dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-los em armazéns. Assim o mantimento serviria para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou a ele: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Então você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E disse: eis que o constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito. E tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse de roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Assim deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. E lhe disse: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E chamou José de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Ao findar esse muito conhecido capítulo da Bíblia, podemos notar a onisciência de Deus, pois anunciou a José o que iria fazer dentro de 7 anos. Anunciou a Faraó e usou José para interpretar, e também mais 7, ou sejam, 14 anos antes de acontecer. E além de dar a interpretação de sonhos dos oficiais do rei, Deus conhece o futuro, passado e presente de igual modo. Tamanho o poder do nosso Senhor. Mas muito além disso, vem o fato de que Deus estava preparando providência para que a descendência da linhagem fosse preservada. Agora quero tomar as palavras do professor Fábio, em nossa reunião no fim do ano passado. José como aquele que foi colocado por Deus para sustentar a linha patriarcal da redenção. Capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos:
Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito, mas Jacó não enviou a Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Então nós vemos aqui o que a gente comentou no final do capítulo 41, de que Deus levantou a José para sustentar essa descendência, essa linha patriarcal da redenção. Vemos aqui que se não houvesse mantimento no Egito, a família de Jacó, o povo de Deus, a linha sucessória da promessa, estava em perigo de morte, porque havia muita fome sobre a terra. Então Deus usou a vida de José, mostrou ao faraó e deu a interpretação a José do que aconteceria. E também deu a José a sabedoria de poder administrar no Egito todo o mantimento com o cuidado de Deus, visando sustentar, manter viva a família da qual descenderia e realmente descendeu, nasceu Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, a promessa de redenção da unidade, da humanidade, perdão. Também vemos aqui, mais uma vez, o cuidado diferente de Jacó pelo filho mais novo que havia sobrado, Benjamim. O que ele tinha em comum com José? A mesma mãe, que Jacó amava mais do que as outras mulheres. E Jacó teme perder mais um filho. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra do Egito. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele, fazendo cumprir um daqueles sonhos que José teve quando era jovem. Mais uma presciência de Deus, onisciência de Deus, que havia dado o sonho a José, mostrando o que aconteceria no futuro, pois ele é um Deus que sabe de todas as coisas e todas as coisas vê antes mesmo delas acontecerem, por sua presciência. E vemos também a mão de Deus conduzindo a história, mais uma vez, para que a mensagem, para que a promessa da salvação possa vir. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, eles responderam, para comprar mantimento. Os irmãos não o reconheceram, então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos honestos. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E a discussão se estendeu. José, de propósito, lhes confrontava e procurava ocasião, porque ele queria ver a Benjamim, queria ver a Jacó. E ele pede e manda: enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, que busque o seu irmão, para ver se há verdade naquilo que vocês dizem, ou se não. Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões, e deixou todos presos por 3 dias. José quer que eles deixem um irmão como garantia de que eles fossem de volta à terra e trouxessem a Benjamim. E eles se dispuseram a fazê-lo. Pensaram: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos, por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse? Não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir.
pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem, dessem de volta o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, e contaram como José queria ver a Benjamim. Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Assim saberei que são homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas aconteceram contra mim e Rúben, dizia seu pai. O Senhor pode matar os meus dois filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó estava irredutível, dizendo: O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Assim finalizamos, amados irmãos, o nosso 14º dia de leitura do livro de Gênesis. Que Deus abençoe sua vida grandemente.